Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje ele é sobre algo que vocês pedem para que eu fale muito. Eu confesso que eu demorei um pouco para conversar porque eu tinha um certo receio de chegar aqui para vocês e tocar nesse assunto sem ter uma autoridade suficiente para fazê-lo. Mas aí eu me dei de conta que esperar por essa autoridade não fazia sentido nenhum. Como você já deve ter visto aqui no título ou na miniatura, eu não sei onde é que eu vou colocar o negócio da palavra certa. Mas esse vídeo ele é sobre chamado. Eu demorei muito para descobrir qual era o meu chamado, o que Deus queria que eu fizesse, e eu sempre me entrava em grandes conflitos sobre isso, e eu vou te explicar o porquê. Desde sempre a palavra missão ou missionário queimou dentro do meu coração. Eu ouvi essa palavra e eu falava, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Só que como vocês já viram, eu já contei pra vocês aqui algumas vezes, eu fui sempre uma pessoa meio tímida, meio retraída, assim, pra romper as barreiras do desconhecido e fazer as coisas. Aí eu falava assim, Senhor, como que o meu chamado é esse se eu morro de vergonha de abrir a boca pra falar qualquer coisa? Não simplesmente falar sobre você, mas falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, a gente fazer evangelismo nas ruas e essas coisas. Sempre foi um grande desafio pra mim. Eu sair na rua e falar pras pessoas que não me conhecem, que nunca me viram na vida, falar sobre Jesus pra elas. Isso era uma coisa que sempre sentia grande dificuldade, e hoje não vou dizer pra você que é diferente, mas hoje eu faço isso muito mais facilmente, só que antes era muito complicado, muito, assim, inviável pra mim. E uma vez, numa aula da escola bíblica dominical lá da minha igreja, eu tive uma revelação muito grande acerca do meu chamado, que sempre teve óbvia, só que eu não via. E o Senhor, ele sempre tem que ser muito claro comigo, porque eu sou meio bocó pra essas coisas. E no meio dessa aula de escola bíblica, eu tive uma revelação gigante dentro de mim acerca do meu ministério, acerca do que eu tô fazendo com você hoje. E o Senhor falou ao meu coração, ele disse que o meu chamado sim era missionário, e que ele levava a minha voz aonde, por exemplo, os evangelismos das ruas não conseguiam chegar. Eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, se é no seu quarto, se é com sua família, se é sozinho, se é com amigos, mas aí no lugar onde você está, um evangelismo de rua não alcançaria, por exemplo. E aí eu comecei a olhar o tipo de mensagem que eu levava, e era sempre alguma mensagem relacionada à cura emocional, cura interior, sobre amor de Deus e paternidade. E aí tudo começou a ficar muito claro. Então hoje eu tenho uma grande certeza no meu coração de que eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo no momento que eu deveria estar fazendo. Mas eu venho aqui hoje admitir pra você que eu ainda não sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu não sei qual é a minha missão aqui na Terra, e eu não tenho mais vergonha de admitir isso, porque o chamado, ele é uma coisa que vai sendo construída, desenvolvida. A sua vocação é uma coisa que vai sendo construída e desenvolvida. E desde sempre foi muito complicado pra mim saber o que fazer, porque eu sempre fiz muitas coisas. Eu sei cantar, eu sei tocar. Aí eu ficava, Senhor, será que eu tenho meu chamado? É louvor e adoração. E eu sabia editar vídeos, eu falava, Senhor, será que meu chamado é na internet? E eu escrevia, e aí eu ficava, Senhor, será que meu chamado é escrever pra você? E aí eu era muito boa na faculdade, daí eu ficava, Senhor, será que meu chamado está no meio profissional? E eu me lembro que eu falava assim pro Senhor, eu queria tanto ter nascido saber fazer uma coisa só, que daí eu saberia que é essa coisa que eu tenho que fazer o resto da minha vida. Mas enquanto eu não sabia com clareza o que Deus queria de mim, eu fui fazendo absolutamente todas as coisas que eu tinha à minha disposição. Então minha primeira dica pra você, se você quer descobrir o seu chamado, é não fique parado. Tem uma música do Palavra Antiga que ela chama Esperar é Caminhar. E esperar é caminhar. Você não pode ficar parado. O meu chamado, ele foi sendo descoberto conforme eu ia dando passos de, Senhor, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Aí eu ia fazendo. Aí quando eu via que eu tava fazendo uma coisa e essa coisa não desenvolvia, eu não encarava aquilo como uma perda de tempo, porque pra Deus não existe perda de tempo. Tudo acontece no tempo dele. Então quando eu fazia algo e eu via que aquilo não se desenvolvia, eu tomava conhecimento de que, opa, não é por aqui que eu tenho que ir, vou tentar ir pelo outro caminho. Mas o segredo é você não ficar
ficar parado, é você não ter medo de arriscar. Às vezes a gente espera que Deus diga pra gente qual que é o nosso chamado e o que a gente tem que fazer, porque a gente simplesmente tem medo de tomar decisões. Mas eu quero hoje tirar esse fardo da decisão das suas costas, porque até as suas decisões estão debaixo do controle dele. Ainda que na sua cabeça você faça a coisa errada, essa coisa errada não foge do controle de Deus, porque Ele tem um plano, Ele escreveu toda a sua vida desde o começo. Então, até quando você erra o caminho, Ele está preparando para que quando você desperte para aquilo que você tem que realmente fazer, aconteça no tempo e na hora certa. Muitas vezes, essa demora de Deus de te dizer com clareza aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele quer que você seja, faz parte do plano dele, faz parte daquilo que ele tem pra você. E abrace o processo, abrace essa descoberta. Olha que incrível que é a gente poder aprender com o Senhor. O Senhor tá com a mão dada na nossa, andando e escrevendo a nossa história com a gente. Isso é o que eu acho mais incrível de Deus, é que ele escreveu a minha e a sua história, e ele ainda assim participa da nossa história, se emociona com a nossa história. Isso é incrível. E eu quero terminar esse vídeo dizendo pra você que eu, Roberta, com 22 anos e com um monte de gente me seguindo, ainda não tenho certeza e nem convicção daquilo que Deus quer de mim, que Ele quer que eu faça. Mas eu sei exatamente aonde Ele deseja que eu esteja. O desejo do Senhor é que eu o busque no secreto todos os dias, dia e noite, meditando na sua palavra, buscando o conhecimento de Deus e buscando conhecer o coração de Jesus. Esse é o seu chamado principal. Muito antes de você se preocupar com aquilo que Deus quer que você faça, preocupe-se em se relacionar com Ele. Esse é o seu chamado principal. Sair ao mundo, pregar o evangelho, ganhar almas é uma consequência de um relacionamento vertical. Primeiro o relacionamento é vertical para depois ele ser horizontal. Ainda que você não saiba o que é para você fazer, não deixe de buscá-lo, não deixe de se concentrar no lugar secreto. Muito antes de você saber o que tem que fazer, concentre-se em descobrir quem Ele é. Descobrindo quem Ele é e satisfazendo todas as carências do seu coração, naturalmente, estando perto dele, Ele vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Então, aprenda a descansar. O segredo é descansar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau!